Como Newton já dizia, toda ação tem uma reação, e pelo que parece, a ação barra estratégia dos conservadores e da direita para conseguir eleger candidatos no Senado, e a grande narrativa e a grande campanha vai ser só uma. Eles querem tirar, extinguir, caçar o grande deus do Olimpo. Olimpo interprete como STF. Só que o deus do Olimpo escutou, viu tal movimentação e está tendo uma grande reação. Dia 11 de março ele já começou a moldar as coisas para ter mais influência e o peso da mão da justiça ser ainda mais sentido nas eleições de 26. E as eleições de 26 não serão umas eleições comuns. Será uma real guerra, que vai determinar se o Brasil vai seguir no sentido de ditadura, mais controle do governo, ou no sentido da liberdade. Ou seja, se prepare, porque a partir de agora vai ter cada vez mais movimentos desses dois personagens, e movimentos cada vez mais robustos e com mais coragem. Dito isso, vamos começar aqui com uma fala que está repercutindo nas redes sociais, que é no debate de 2022, quando o Bolsonaro chama o Lula de ladrão de velhinhos e dá dados ainda. E também vou falar hoje sobre a situação do Trump. A pesquisa de aprovação colocou ele com a pior aprovação dos últimos 80 anos dos presidentes americanos. O cavalo de pau que ele deu, utilizando a aprovação que ele tinha, briga e tudo que ele criou, tá gerando uma situação muito complicada para o presidente. Mas lembrando que faz parte da estratégia, o momento de fazer as maldades e as coisas difíceis é no primeiro ano de governo. Mas realmente, o caos que ele criou foi muito fora da casinha. E dito isso, vamos começar. E se você é uma pessoa que gosta de ficar sempre informado, com dados e fatos, se inscreva nesse canal para o YouTube entender que você é esse tipo de pessoa. E também curta esse vídeo para entregar esse vídeo para mais pessoas e a gente conseguir conscientizar para a guerra de 2026, porque senão a gente vai para o caminho errado, na minha humilde concepção. Dito isso, vamos começar aqui com as falas do Bolsonaro nas eleições de 22, para ser mais exato, no debate. Aposentado, especialidade de roubar aposentado, tua. Veja como é que estão os aposentados da Caixa Econômica Federal, da Petrobras, tá? E dos Correios. Tem um desconto extra enorme até 2030, porque vocês roubaram os fundos de pensões dele e se eles não fizessem desconto até 2030, teria quebrado a previdência deles e eles estariam sem aposentadoria hoje em dia. Seu governo foi campeão em corrupção. O homem avisou, ninguém escutou e agora a Polícia Federal volta para reavisar. Essa é a grande verdade. Dito isso, o Trump continua com a mão de ferro, mesmo com a reputação caindo, ele continua com a mão extremamente pesada em cima dos imigrantes. Olha esse vídeo aqui, basicamente a polícia dos Estados Unidos bateu nessa festa e prendeu 200 imigrantes. Prendeu, barra, vai deportar 200 imigrantes. Isso aqui aconteceu numa boate do Colorado, ou seja, basicamente ele não vai deixar ninguém sair aqui nesse cenário como vocês estão vendo no vídeo e vai começar a pegar a identificação. Quem não tiver identificação e e-mail para estar nos Estados Unidos, não tiver legal, vai ser deportado. Ou seja, a vida do imigrante americano cada vez fica mais complicado. Ele já é preso no hospital, já é preso no sistema judiciário, se estiver fazendo algum testemunho, alguma coisa, ou seja, o cerco está fechando. A grande pergunta que fica é: qual o grau de apoio que esse tipo de atitude tem dos americanos? É difícil dizer, já que a desaprovação do presidente está crescendo bastante. A aprovação do Trump tem o menor índice desde 80 anos. Aqui, no caso, ele falou diferente. Trump tem o maior índice de desaprovação dos últimos 80 anos. É realmente relevante. Ou seja, obviamente não é 80 anos de pesquisa do Trump, mas pesquisa de todos os presidentes americanos. Logo, a situação dele começa a ficar bem complicada. Enquanto isso, a Argentina está dando um show que vai influenciar as eleições de 26, na minha humilde opinião. A Argentina supera a China em crescimento econômico, segundo o FMI. O PIB da Argentina cresceu 5,5%, cortando gastos, contra 2% do Brasil, provando novamente a liberdade é o caminho, fundamentando nos ensinamentos do Hayek. O conceito livre de mercado é a base do sucesso. Indo pela sequência da direita, que vai muito mais pelo liberalismo econômico do que a esquerda. Logo, isso aqui vai ter peso nas eleições de 2026, na minha humilde opinião, como a gente teve peso nas eleições de lá da Argentina.
Dito isso, também tem um ponto que é muito ruim e, infelizmente, essa bucha vai cair no colo do próximo presidente. O colapso é anunciado. Dívidas com pessoas e empresas vão encurralar o governo após as eleições. Exatamente, o Lula fez uma arapuca para o próximo candidato. Será que ele já estava ciente que ele com certeza iria perder? Espero que ele esteja, espero que ele esteja certo, que ele vai perder mesmo, porque a situação vai ser muito complicada caso isso não aconteça. Mas dito isso, preste atenção nesse movimento aqui. O bolsonarismo vê Moraes como ativo eleitoral na disputa ao Senado de 2026. Impeachment do ministro será a bandeira única dos candidatos do Senado no campo dos conservadores, dizem aliados do ex-presidente. Vamos entender um pouco mais. Se depender de Jair Bolsonaro, os candidatos do PL ao Senado de 2026 farão campanha explorando a impopularidade do STF e a rivalidade criada entre o ex-presidente e o ministro Alexandre de Moraes. Nada de propostas para o país ou coisa do tipo, isso será visto depois. Maior inimigo do bolsonarismo na atualidade, o ministro virou um ativo eleitoral para a direita, avaliam ironicamente aliados do ex-presidente. Será a campanha de uma proposta só, votar no senador que vai tirar o Moraes do STF, diz aliado do ex-presidente. Sabemos o estrago que será quando essa campanha ganhar as ruas, segue o mesmo aliado. Com o avanço da condenação no STF, Bolsonaro e seus aliados seguem com o entendimento de que a cruzada judicial só contribui para manter fiel o eleitoral do que votou no ex-presidente em 2022. Nesse ponto, até o ministro do próprio Supremo reconhece que a corte virou hoje um personagem eleitoral. Mesmo não tendo votos, o Supremo estará nas urnas por causa da sua atuação sempre determinante para o futuro do país, diz ministro da Corte. A parte duvidosa nessas avaliações bolsonaristas está justamente na condição de Bolsonaro. Ele não estará nas urnas e tem fortes chances de estar preso durante o período da campanha. Se condenado for pelo Supremo, para o bolsonarismo apaixonado, a eventual prisão tornará Bolsonaro o maior cabo eleitoral do próximo pleito, favorecendo qualquer candidato apoiado por ele nas urnas. Essa conta, no entanto, é feita sem considerar o que o Lula e seus aliados farão para desgastar ainda mais o ex-presidente até lá. Lula, preso por corrupção, não elegeu seu candidato. Bolsonaro, preso por tentar um golpe de Estado, elegerá. Eis um tema para exercícios futurologia dos políticos. Realmente é um movimento muito interessante esse e, obviamente, que o nosso ministro não ficaria parado e ele já começou a se movimentar. Mudanças no fórum privilegiado e pressão do STF para moldar as alianças para 2026. O nosso Xandex ele já percebeu o movimento, ele já está agindo, ele já mudou a lei. Por 7 votos a 4, o ministro reconhece que as autoridades mantêm a prerrogativa mesmo após deixar os cargos. Com isso, o tribunal expande a sua competência para julgar personalidades do mundo político que não estão mais nos seus cargos, mas que ainda possuem influência. É o caso do presidente do PSDB, Gilberto Kassab. O que ele fez aqui, tá? Ele basicamente disse que se você deixar de ser político, beleza? Você perdeu seu cargo de deputado, você não foi reeleito, você não tentou se reeleger, você continua sendo julgado pelo STF. Ou seja, ele mantém o controle mesmo quando as pessoas deixam os seus cargos, ou seja, é uma perseguição eterna. Essa é a grande carta do Supremo. Mas, em contrapartida, o outro lado também não ficou parado e também já fez essa jogada para essa semana. Essa semana eles querem ouvir na comissão do Senado simplesmente o ex-assessor do Moraes, que revelou coisas bem interessantes e disse até que ele foi ameaçado de desaparecer da face da terra caso ele fosse contra o Supremo Deus do Olimpo. Dito isso, se esse cara for entrevistado no Senado, com câmeras, vai ter muito corte, vai ter muito desgaste para o STF e a nossa narrativa muda novamente, mas lembrando que até agora só tem desgaste para essas duas instituições, tanto para o presidente, que não para de passar vergonha em vários sentidos, e a corrupção vem sendo colhida esse ano, como ele falou que seria tudo que ele plantou, ele ia colher esse ano, ele realmente está colhendo, e também o STF também não para de passar vergonha, e até a galera da esquerda está apoiando a anistia, está falando que o Supremo está perdendo a linha. Foi o caso do PSO. Dito isso, se você quer ficar sempre informado, se inscreva aqui no canal, curta o vídeo para a gente conseguir alcançar mais pessoas e salvar, ou melhor, ganhar a guerra de 2026. Um abraço, até o próximo vídeo.